Camila, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Você Obrigada a acabou de você. participar, né, do painel de conversão e retrofit. Eu queria saber quais são os principais pontos que você tira de lá, né, na sua visão e dos executivos que estavam presentes. Eu acho que deu para perceber, né, que hoje em dia está muito mais comum falar de retrofit, né? Antes o mercado existia, eu não sei se era um pouco de preconceito ou um pouco de medo, né? Porque não era muito claro, né? Como investir, como ter a certeza do retorno do lucro, o timing daquilo, as possíveis surpresas. Hoje já está uma realidade, você tem muitos mais, né, investidores fazendo isso, né? E já existe então uma expertise um pouco sobre isso. Um dos comentários que eu fiz, né, no painel foi que eu acho que vai se transformar não numa opção, né, mas numa realidade para todo investidor, né? Eu acho que vai existir um mercado próprio para isso, que vai estar sempre buscando, né, retrofits para fazer. É um mercado interessante, sim, mesmo porque nós temos cada vez menos, né, terrenos para fazer novos projetos, né? Então eu acho que é um mercado bem interessante, sim. Ele requer expertise do ponto de vista de a sua localização, você trabalha mais com um nicho de mercado, diferente de quando você faz um novo empreendimento, que é uma coisa um pouco mais aberta, que você tem uma possibilidade maior, né, de trabalhar locações para uma coisa mais variada. O retrofit não, ele fica um pouco mais restrito, então você tem que entender muito de que nicho você está falando, quais são as capacidades que você vai ter ali, né, para você então poder prever o seu projeto, né, em relação ao Sim. retorno dele. Eu acho que Sim, esse é o você ponto. crê que esse é um dos principais desafios hoje do setor? Eu Quais outros acho. você pode apontar? Então, o outro que a gente percebe muito, né, é em relação às aprovações de projeto, né, e aos benefícios que você precisa da prefeitura, né? O mercado de São Paulo, ele é um mercado muito característico, né? Então, assim, todas as reuniões a gente fala muito do mercado de São Paulo, lógico, porque ele é o principal mercado do Brasil, né? Mas quando você vai para outras praças, como Campinas, por exemplo, que apesar de ser muito próxima, né, tem características completamente diferentes, você tem menos possibilidade de levantar dinheiro, né, de crédito, você tem outras especificidades. Então, você precisa muito, né, de incentivos da prefeitura, né? Agora, em Campinas, por exemplo, a gente tem, a prefeitura, no final do ano, lançou um projeto de requalificação do centro, que ajuda muito, ajuda a viabilizar, né? Você tem alguns incentivos se você estiver fazendo isso. Então, ajuda você a viabilizar o projeto, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. E a parte de aprovação de projeto, né? Essa é uma parte que, além das surpresas da obra que foi comentado, né? Que às vezes retrofit você tem a surpresa de uma coisa que você não previa, que não foi calculado por ninguém, que de repente aparece, né, na hora da reforma, que realmente é uma realidade, mas eu acho que a tempo de aprovação do projeto pode ser um problema grande. Existe a dificuldade de você, quando apresenta a sua ideia, quando você está fazendo o seu planejamento, vendo se aquilo realmente para em pé, né, de quando você apresenta para os técnicos da prefeitura, você não recebe uma resposta certeza, isso vai ser aprovado, não, isso vai ter esse problema, então você fica com algumas incertezas nessa infraestrutura. Não, perfeito. Você citou até algumas localidades. Onde você acredita que hoje estão as maiores oportunidades do segmento? Então, daí eu sou suspeita para falar, mas eu acredito muito no centro, né? Eu acho De São Paulo de São especificamente. Paulo, né? Mas do Rio também, né? E lógico, falando também de Campinas, que é onde eu conheço melhor, né? Mas por que eu acredito muito no centro? O centro, ele tem já toda uma infraestrutura pronta, né? Tanto do ponto de vista de transporte público, de um grande fluxo de pessoas durante o dia, de comércio, né? De vários tipos de restaurantes. Então, você já tem uma infraestrutura toda pronta. Um dos exemplos que eu dei, né? Você vê, às vezes, que tem certas empresas, eu dei um exemplo lá de uma empresa que montou um escritório grande, né? São 4 andares, eu acho que cada laje tem 1.500, ou seja, então é um escritório grande, mas não tem nenhuma infraestrutura, nem de alimentação, nem de comércio e nem de transporte. Para você ter uma ideia, todos os dias você vê de manhã e no final do dia, sei lá, 12, 16 ônibus chegando, fretados, né? Chegando para que aquelas pessoas cheguem até o escritório e vão ao escritório. Então, ou seja, eu não consigo, eu tenho dificuldade de entender isso, sendo que você tem locais, né? E você isola o colaborador, né? Quer dizer, no almoço ele não consegue fazer uma série de coisas que ele podia estar fazendo. E o centro, eu trabalho no centro, o centro te dá essa oportunidade,
né? Quer dizer, fácil de chegar, fácil de sair, você tem todos os tipos de transporte público que vêm e que saem para todos os lugares, né? Você tem um comércio vasto ali, né? E muitas alternativas também de Você refeição. acredita que esses são pontos que vão fazer diferença nessa retomada, né, do trabalho presencial e tudo mais? Eu acho, faz muita diferença. Quando a gente faz pesquisas, né, quando você vê o nível, por exemplo, de supervisão para baixo, eles estão extremamente felizes de trabalhar no centro, porque é a realidade dele. Porque se você pensa, mas tem a vaga do escritório, tem não sei o quê, mas isso é do nível gerencial para cima, né? Quer dizer, o grande volume de pessoas num escritório, na verdade, está nesse nível de supervisão para baixo. E eles vão com transporte público, sim, eles usam o ticket de refeição, que tem ali o seu valor limitado, eles precisam de ter alternativas, então por isso que eu acho que faz tanta diferença. Perfeito. E levando em consideração todos esses pontos que você trouxe para a gente, como é que o Grupo Arcel tem se movimentado no mercado de escritórios nesse momento? Então, no momento a gente está fazendo o retrofit de partes, né? Não é um retrofit total, de partes de um edifício que nós temos no centro de Campinas. A gente está usando, né, esse incentivo fiscal desse plano que a prefeitura desenvolveu. E porque a gente acredita muito, né? Eu estava comentando num das perguntas que foram feitas no painel, né? Mas então você busca que novos locatários? Eu falo, olha, quem tem um imóvel que já acontece, você tem que pensar, sim, nas novas locações, mas você não pode esquecer das suas locações existentes, para que elas não vão embora, para que elas não busquem uma nova opção. Você precisa estar sempre renovando e apresentando um novo produto. A gente está desenvolvendo uma série de coisas, né? O último andar, a gente vai estar fazendo uma área, né, de compartilhar, né, onde as pessoas possam ir, uma outra área de salas de reuniões, ou seja, para você está sempre renovando o seu produto. Todo mundo quer isso, né? Sim, perfeito. E qual é a sua expectativa para o mercado para esse segundo semestre, para o começo do ano que vem, para o mercado de escritórios? Olha, lá em Campinas, a gente já está vendo, e aqui também nessa última reunião que eu participei, no GRI de escritórios do ano passado, você via ainda muita reclamação, as pessoas não voltaram para o escritório, as pessoas não estão voltando para o escritório, e esse ano você não ouve mais essa reclamação. Hoje, graças a Deus, para a gente que trabalha com isso, a gente está vendo que não é mais tocado nesse assunto. Já é uma realidade as pessoas terem voltado para o escritório, já é comentado que as empresas que optaram, vou ficar 100%, né, online, né, não vou mais ter um escritório físico e tal, elas já viram que isso não é uma realidade possível, elas já estão voltando a ter um escritório. Então, assim, as perspectivas estão sendo muito boas. A gente lá e aqui também ouvindo agora esse último painel que eu participei, dá para perceber que o mercado está, sim, aquecido.